E aí, pessoal, tudo beleza, né? Bom, galera, vamos falar um pouquinho de um conteúdo que a gente começou o ano vendo, né? É a respeito da dilatação térmica, tudo bem? E a gente tinha falado um pouquinho a respeito de termometria, né? Depois eu quero rever com vocês alguns conceitos também. Mas o último conceito que nós estávamos, né, antes da pandemia, era o conceito de dilatação. Então, quero pegar, né, e reiniciar daqui para a gente poder ter um gancho, né, para continuar com outras atividades, ok? Bom, então inicialmente nós vamos relembrar o que é a dilatação térmica apenas para os sólidos. Então nesse vídeo a gente não vai preocupar com nenhum outro estado físico, nem com líquidos e nem com gases. A gente vai se preocupar apenas com os sólidos, tá? Bom, e aí o que seria a dilatação térmica, né? Vamos começar entendendo o que é o conceito. Toda vez que nós falamos em dilatação, quer dizer o seguinte: a gente está falando de um fenômeno onde acontece uma mudança nas dimensões de um corpo, né? Ele pode variar suas dimensões, mudar o seu tamanho, comprimento, né, altura, devido à variação de temperatura. Em geral, o que acontece? Se a temperatura aumenta, as dimensões desse corpo aumentam. Se a temperatura diminui, as dimensões desse corpo diminuem. Existem alguns casos, né, como por exemplo a água, de 0 até 4 graus Celsius, que nós chamamos de comportamento anômalo. Não sei se vocês vão lembrar, a gente já tinha falado disso. Mas vamos deixar esse comportamento anômalo um pouquinho mais para frente. Por enquanto, vamos adotar o seguinte: aumentou a temperatura, as dimensões do corpo vão aumentar. Diminuímos a temperatura, as dimensões do corpo vai diminuir, ok? Bom, vamos começar falando da dilatação linear, que é o ΔL. Né? Lembra que esse triângulo aqui, né, esse delta, ele significa variação. Então aqui a gente está falando de uma variação linear. O que seria ela? É quando a gente preocupa com uma dimensão apenas. É quando a gente fala, por exemplo, de um fio, uma barra, né, uma linha. É algo que você tem um comprimento muito grande, mas que é muito fino. Não tem uma espessura considerável. Então, toda vez que for um objeto desse tipo, a gente fala que está acontecendo dilatação linear. E como que a gente calcula essa dilatação linear? Peguei um exemplo aqui para vocês, para a gente relembrar, de uma barra, né? Uma barra metálica. Por que metálica? Porque metal é um bom condutor de calor. Então, eu peguei uma barra metálica e repare que ela tem um comprimento inicial. Estou chamando esse comprimento de LO. Tá? E ela está num ambiente que tem uma temperatura inicial. Estou chamando essa temperatura de TO. Bom, se eu pegar essa barra e aquecer, o que vai acontecer? Né? Ela vai ter um aumento das dimensões. Então, como que vai ficar o nosso desenho? Após o aquecimento, né? Lembrando que ele vai continuar sendo sólido, eu vou ter um novo desenho ali, né? Onde a nossa barra metálica não tem mais o tamanho LO. Ela tem um tamanho LO mais um determinado tamanho aqui, um comprimento aqui, que ela ganhou devido à variação da temperatura. Como a temperatura aumentou, a temperatura não é mais TO, né? T0 lá, T inicial. Vai ser uma outra temperatura T qualquer. E no final ele vai ter um comprimento final, L, ok? O que é o nosso L? O nosso L é o tamanho que ele tinha inicialmente mais esse ΔL, que é mais aquilo que ele aumentou. Se eu quiser calcular esse ΔL, o tanto que ele cresceu, né? Como que a gente faz? Tem algumas coisas que, obviamente, a gente iria saber, que é, por exemplo, a questão do material, né? Esse alfa aqui está associado ao material, é o coeficiente de dilatação linear do material. Cada material tem o seu, porque cada substância, cada material se comporta de uma forma diferente. Tem materiais que dilatam facilmente, tem materiais que já não dilatam tanto. Quanto maior for esse alfa, mais o objeto dilata, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Na construção civil, por exemplo, nós temos que ter materiais que tenham um coeficiente de dilatação pequeno, porque eles não podem dilatar facilmente. Imagina, por qualquer variação de temperatura, você ter um aumento ali dos vergalhões, né, ou até mesmo de uma que você faça com que um piso encontre com outro. Isso poderia fazer com que um prédio caísse, com que uma ponte caísse, tá? Então tem que ser materiais que dilatam muito pouco, ou seja, que tem um coeficiente de dilatação pequeno. Tem que saber coeficiente de dilatação de Corr? Não. Vocês precisam saber interpretar o que está na tabela. Quanto maior ele for, mais esse objeto dilata, tranquilo? Mas não tem que decorar nenhum.
Eu mesmo, particularmente, sou bem franco com vocês, né? Sei um ou dois de cor. Né? O mais importante é saber analisar o que é, entender o que ele significa. Outra coisa que influenciaria no tanto que esse objeto iria crescer, no ΔL, a variação de temperatura. Né? Quanto maior a variação de temperatura, mais ele vai dilatar. Agora, uma coisa que não era tão óbvia, mas que descobriram fazendo experimento, é que o tamanho inicial da barra influencia. Quanto maior ela for, mais esse objeto vai dilatar para a mesma variação de temperatura. Ok? Bom, esse coeficiente de dilatação linear, a gente vai sempre ter ele no exercício. Se não tiver, a gente vai ter todos os outros, vai estar faltando ele. E toda vez que quiser calcular a variação de temperatura, basta a gente pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Geralmente eu faço isso primeiro, que eu já chamo de ΔT de uma vez, substituo lá na equação de uma forma geral. Essa equação é muito importante lembrar. Os primeiros exercícios que nós vamos fazer aqui, relembrando, vocês vão precisar dela direto, tá? Então é importante frisar. Bom, mas os objetos não dilatam apenas em uma dimensão. Pode acontecer de, além do comprimento variar, a altura dele variar também. Quando acontece isso, a gente fala que está tendo uma dilatação superficial, né? Aí seria uma variação, só que não de linha, e sim de superfície. Ao invés de ΔL, é ΔS. Então, falou em superficial, né? A gente vai chamar de ΔS esse aumento, essa diminuição, né? A variação da área ali. Onde a gente fala disso? Quando fala de placas, chapas, né? Isso são exemplos de coisas que não tem que ter comprimento e altura, ok? Bom, como que é a equação? Ela tem o mesmo caráter daquela equação linear. Por isso que eu falei que é tão importante entender ela. Só que ela vem, né, a variação superficial, não do comprimento inicial, mas sim da superfície, da área inicial, a variação de temperatura, e aí não vem o alfa mais, vem o beta. O beta significa que a dilatação é superficial, que é em duas dimensões, são em duas dimensões, e não apenas em uma igual a linear. Não existe uma tabela para superficial. Porém, a gente vai trabalhar, né, considerar que a superficial é o dobro da linear. Então, se eu souber a linear e tiver um exercício falando de superficial, basta multiplicar o valor da linear por 2, ok? Então, beta equivale a 2 vezes o alfa. Bom, ainda tem uma terceira opção. Além de, né, eu posso aumentar comprimento, que é linear, pode ser comprimento e altura, que é a superficial, mas pode acontecer também de a gente ter um aumento nas três dimensões, no comprimento, na altura e na espessura. Quando acontece isso em três dimensões, a gente fala que é uma dilatação volumétrica, porque o que vai variar é o volume. Aí não vai ser nem ΔL nem ΔS, e sim ΔV. Beleza? Bom, como que é a equação da volumétrica? Mesmo caráter das anteriores. Ó, ΔV, que é a variação, depende do volume inicial, né? Da variação de temperatura, isso vai estar presente, só que agora aqui é volume, né? Não comprimento ou área. E aqui aparece o coeficiente volumétrico, que é o gama, né? E assim como o superficial era o dobro do alfa, o gama vai ser o triplo, ok? Então apareceu volumétrica, que é geralmente quando vai falar em caixas, cubos, paralelepípedos, que tem três dimensões, a gente vai estar se tratando da dilatação volumétrica. Lembre-se que o coeficiente volumétrico é o triplo do coeficiente de dilatação linear, tudo bem? Uma observação importante, antes da gente fazer uns exemplos juntos aqui. Quando aparecer no exercício que o sólido é vazado, significa que ele tem furo. Se ele tiver furo, ele vai dilatar da mesma forma, exatamente igual a se ele fosse maciço. Então, o furo não interfere em nada na dilatação. Apareceu lá que é uma chapa, né, e outro exercício falando que a chapa tem um furo, os dois vão dilatar, se forem do mesmo material e tiver na mesma variação de temperatura, eles vão dilatar de forma igual, tá? O furo não influencia na dilatação, tudo bem? Bom, vamos fazer dois exercícios aqui, só para a gente ter uma ideia de como que geralmente é cobrado, tá? Para vocês terem uma referência aqui para ajudar vocês nos exercícios que eu vou deixar. Bom, um primeiro exemplo, fala o seguinte, ó. Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo. Então aqui ó, uma lâmina que é bimetálica, isso aqui é feita por dois metais, em cima tem bronze e embaixo tem ferro. Note a DOT. O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1.
Já o coeficiente de dilatação térmica linear do bronze equivale a 1,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é uniforme. Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada por qual figura? Bom, então o que vai acontecer, meninos? Até aqui já está marcada a letra D, mas vamos entender por quê. Elas estão no mesmo ambiente, então elas estão sofrendo a mesma variação de temperatura. Elas também têm o mesmo comprimento inicial, então tem o mesmo LO. O que influencia de uma dilatar mais que a outra aqui é o material, é o coeficiente de dilatação. E aí o que a gente tinha falado? Quanto maior esse coeficiente, mais ela dilata. Se a gente pegar os dados, as informações, o do ferro era 1,2, vezes 10 a menos 5, e o do bronze 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, como o bronze é 1,8, ele vai dilatar mais do que o do ferro, que é de 1,2. Se eu aquecer as duas, elas vão estar sofrendo a mesma variação de temperatura, a barra de bronze vai dilatar mais do que a de ferro, já que o valor dela aqui é maior de coeficiente. Como ela vai dilatar mais, ela vai acabar empenando a barra de ferro para baixo. Tá? Se fosse de ferro que dilatasse mais, ela iria empenar para cima. Aí seria a letra C. Mas como nesse caso é de bronze, então ela vai empenar de ferro para baixo, vai ser o que está representado na letra D. Beleza?